todo mundo. Eu fiquei Revela super os ansiosa votos aí. também. Oi, Quem que Felipe. votou? Revela os votos aí. Quem que Não votou que traiu e sei. quem não? A Clarice não deixou eu ver. Eu tava aqui Eu conversando. tava morrendo de curiosidade pra saber Não isso. sei. Vocês têm que perguntar a Cíntia. Vocês não Certeza que perguntaram, foi não? o Túlio que falou que traiu. Certeza que foi o Túlio. É Vocês têm que porque o perguntar Túlio a é Cíntia. sensato A por Cíntia vai saber o dela, pelo menos. Vocês não perguntaram a Cíntia, não? Ninguém perguntou Não, pra vamos perguntar Cíntia. depois. Mas o complicado é que se a gente puxar outro assunto com a Cíntia, Gente, já não mas vai ter vocês aula, tá? tiveram Porque a aula internet sexta com a dela não Cíntia e deixa não ela dar perguntaram aula. pra Cíntia? A internet dela deixa A ela gente dar teve aula, aula não? Você falou que ontem. não A gente teve podia, que aula era ontem com ela secreto. também. Vocês têm... E Eu não, Gabriela? não, eu não sei. Na hora, vocês viram que eu fiquei conversando, saiu a Cíntia, saiu o Túlio, saiu a Clarice. Eu montei um grupinho, os quatro, né, na verdade. Clarice, os três e eu. A Clarice, a primeira coisa que ela postou no grupo, pessoal, os votos são secretos. Um jurado não pode ter contato com o outro. Aí eu desfiz o grupo, porque ela me deu, ela cortou no talo. Ela não Ah, deixou. não, eu queria saber. Ela me cortou na raiz. Eu só enviei o link, porque o Túlio e a Tânia não têm acesso ao link, né? Enviei o link e acabou o grupo. O grupo durou algumas horas. Acabou, foi no talo. Não sei. Eu queria saber também, mas eu achei que vocês tivessem perguntado para a Cíntia, ué. Mas Maria Lúcia, você lembra que você falou que o Machado de Assis fez esse julgamento na Academia Brasileira de Letras, né? não, o Machado não. Os autores da Academia Brasileira que fizeram, ele já havia morrido. Então, tipo assim, quando eles fizeram, qual que foi o resultado? A Capitu traiu ou não traiu lá nesse julgamento? Traiu. Se não me engano, traiu na primeira sessão. Parece que já foi feito várias vezes. Ô, Maria Lúcia, eu pesquisei no Google Precisa até vários conferir julgamentos. isso. Boa pergunta. E a maioria dos julgamentos que eu achei, a Capitu não traiu. Ela sempre é absolvida. Em todos os julgamentos que eu assisti, ela sempre era absolvida. Que ela é absolvida? Eu já fiz algumas vezes. Poucas vezes ela foi Ô, absolvida. Natália, então você escolheu certinho, então, porque o monte que eu assisti, ela foi culpada. Poucas vezes ela foi absolvida. Nossa, os que eu assisti, a maioria ela foi. Sério? Poucas vezes ela foi absolvida. Aí na hora que você for ver, deve ter assistido Alguém um chegou a que o assistir pessoal um mandou pedaço no depois, quando eu mandei o vídeo? Lógico. Você Ô, assistiu? Maria Lúcia, você acha que ela traiu? Eu acho que ela não traiu, eu acho que ele é doido. Boa, Maria Lúcia! Muito Ô, bem! emocionada, vai com calma aí, emocionada. Calma, Ô, gente, então, Natália, pós-ressaca quando do a Clarice julgamento, falava, vamos eu voltar ficava à nossa vida literária normal. Não existe apenas Machado de Assis, eu sei que eu gosto muito da leitura dele, exímio autor. Vocês viram que ele tem o dom mesmo da escrita, né? Porque ele deixa esses indícios em aberto, se traiu, se não traiu. Assim como a cartomante. Quem enviou as cartas, quem não enviou as cartas, né? Então, ele tem essa leveza na linguagem e essa habilidade na linguagem para deixar esses enigmas. Mas, então, nós vamos dar sequência aos nossos estudos. Peço, por favor, para pegarem o caderno. O cérebro derreteu mesmo. Ô, Felipe, Maria nossa. Lúcia vai entrar pelo computador, tá bom? Tá joia. Ô, Pessoal, Maria. peguem, por gentileza, o caderno para Maria. nós começarmos a segunda fase. Oi? A Gabriela pediu para avisar, bom que eu já aviso aqui, que o computador dela deletou alguns arquivos, então ela tá precisando refazer o relatório, que daqui a pouco ela te manda, daqui a alguns minutinhos. Ah, tá, tudo bem. Quem O achar que relatório dela leu precisa... 3 páginas. Ô, Ela Gabriela, perdeu? lembrando pra você mandar no grupo antes pra gente aí, viu? Eu também quero ver esse relatório aí. Eu já saí dos grupos, então agora não sou eu mais. Lembrando que quem quiser me falar alguma coisa no particular, quem quiser me enviar algum relatório, pode enviar para que eu faça o fechamento dessas notas, tá? Vou só trocar essa ideia com a Bárbara em relação à valorização, já passo para vocês e já fecho essas notas. Pô, podia deixar a prova pra lá, né? E deixar só os pontos nisso, porque isso aí gastou tanto o cérebro da gente, tanto neurônio, Nossa, ô Maria Lúcia, eu e a Natália gastou acho que umas 6 horas. Ao total, a coisando gente gastou tudo, umas assim. 6 horas discutindo, sem zoeira. Num dia Mas e é depois... bom de fazer, não é? Eu gosto desse trabalho.
Mesmo que ele dá muito trabalho, eu acho ele tão interessante, porque a gente fica tão com raiva, atento. Dá uma... Mas só de 12 só em um dia? Ah, gastei mais de 12 horas só em um dia. É mesmo. Gente, podemos encerrar? Então vamos mudar de assunto. Eu vou abrir um quadro branco antes de abrir os slides, para nós entendermos agora, darmos sequência ao que nós estamos fazendo. Nós entramos, então, numa era bem famosa da nossa literatura, chamada modernismo, né? O modernismo, posteriormente, didaticamente, ele foi dividido em 3 gerações, em 3 fases, tá? A primeira delas, isso aqui é só para vocês entenderem a base, eu acho essencial, até mesmo anotar para ter isso em mente, para vocês perceberem as diferenças e a relação entre as fases. No romantismo, nós tivemos as gerações, mas elas vêm paralelas, a primeira, a segunda e a terceira. Aqui fez uma, acabou, começou a outra, acabou, começou a outra, tá? Elas não são paralelas, elas não são simultâneas. Então, em 1922, nossa, me deu uma fincada na cabeça. Nós tivemos a Semana de Arte Moderna, a qual deu início à primeira fase modernista. Tá? A Semana de Arte Moderna, a qual deu início à primeira fase modernista. A primeira fase modernista propunha o quê? Qual que é a palavra de ordem que eu falei para vocês não esquecerem mais? É rompimento. Isso, ruptura. O rompimento. A ruptura com todos os padrões estéticos, formais, temáticos anteriores a ele. Então, romper que para buscar, a fim de buscar uma nova literatura, uma nova arte, ou seja, uma independência artística. Eu vou colocar artística porque não é só na literatura, tá? Essa ruptura buscava essa independência. Agora o Brasil é independente, o Brasil tem a sua própria arte, o Brasil tem a sua própria cultura. E a partir dessa primeira fase modernista, a partir dessa ruptura com os padrões clássicos, fez com que nós tenhamos a arte que temos hoje. A arte urbana, a arte livre, a arte da comunicação. A forma mais fácil de ter uma a arte generalizada, a arte acessível. Então, aqui nós vamos ter uma arte acessível, acessível a todos os públicos, porque até então a arte era extremamente limitada, somente em 1922. Quem que nós temos de principais autores que vocês não podem esquecer? Mário de Andrade, com Macunaíma, né, principalmente com seus poemas, Oswald de Andrade, e Manuel Bandeira. Pelo menos esses 3 aqui tem que ter em mente, tá? Deixa eu fazer um quadradinho aqui. A partir daí, então, nós vamos conhecer ruptura e os autores. A partir daí, então, nós vamos ter, em 1930, olha o tanto que é rápido, em 8 anos. Muito rápido, curtíssimo tempo. A Semana de Arte Moderna, deixa eu só relembrar outro ponto aqui. Ela se passou em 1922, em fevereiro. Posterior a ela, nós tivemos algumas revistas, alguns manifestos, dentre a principal, a revista Claxon, que foi aquela que publicou alguns textos e alguns manifestos. A revista Claxon, ela que durou mais tempo, mesmo se ela durou 1 ano, tá? As revistas eram muito breves nesse momento, nesse período, porque foi o momento daquela adaptação do público-alvo, já que a literatura ela era formal, a literatura era centralizada, e agora a literatura quis romper, a arte quis romper. Então, em 1930,
nós tivemos a chamada geração de 30. Ou vocês ainda... Gente, que decente. Ou vocês ainda vão encontrar segunda fase modernista. Tá? Posso chamá-la de geração de 30, quanto posso chamá-la de segunda fase modernista. É isso que nós vamos aprender hoje. A segunda fase modernista, ela vai jogar uma água na fogueira, proposta pela primeira geração, acalmar agora os ânimos, tá? É essa aqui que nós vamos entender hoje. Então, ela pode ser chamada de geração de 30 ou segunda fase. Mas eu já vou adiantar que em 1945, nós vamos ter a geração de 45, são curtos esses períodos, que vai ser chamada terceira fase modernista. Alguns estudiosos ainda afirmam que estamos vivendo a terceira fase modernista. Muita gente pergunta, Maria Lúcia, a gente está no contemporâneo, como que chama o período que nós temos hoje? Alguns estudiosos atuais ainda acreditam, porque depois dessa terceira fase modernista, nós vamos ver estéticas, tropicalismo, concretismo, neoconcretismo, poesia praxis, os contos. Alguns autores acreditam que essas outras vertentes, elas pertencem à terceira fase modernista. Outros a chamam de literatura contemporânea. Então, ainda não se deu um nome. Tanto é que esses nomes aqui, eles foram dados posteriormente, né? Didaticamente, geração de 30, segunda fase, terceira fase. Foram dados didaticamente, para ser algo a ser estudado. Assim como o pré-modernismo, naquele momento que eu expliquei para vocês. Então, esse momento que nós estamos vivendo, ele pode receber algum nome posteriormente, mas atualmente, alguns estudiosos ainda o nomeiam como terceira fase modernista. Tá? Então, ainda tem essa incompatibilidade aí de nomes, mas nós vamos chamar de geração de 30, geração de 45, segunda ou terceira fase. Por enquanto, tranquila essa base? Então, nós vimos a primeira fase e vamos, então, para a segunda fase modernista. Eu já comecei esses slides aqui, né? A questão da contextualização histórica, a questão do mundo mudando. Então, nós tivemos a crise da Bolsa de Nova York, a Segunda Guerra Mundial, a questão do combate ao socialismo, o Estado Novo, a Revolução de 30, ebulição no mundo, né? O mundo estava com muita mudança, com muitos aspectos pesados. E isso aqui vai acarretar o que na arte? Sempre nós temos essa relação da contextualização histórica com a arte. Eu vou voltar aqui. O que de história nós tivemos nessa independência artística? 100 anos da nossa independência política. Só que 100 anos da nossa independência política não gerou nada de independência artística. Então, a semana foi esse marco. A história aqui vai fazer relação com a arte a partir desse marco chamado Independência do Brasil, a proclamação da independência, tá? O qual fez gerar aquele sentimento nacionalista e fez perdurar as questões indígenas, o índio, a Macunaíma, a volta, né? Onde que nós tínhamos encontrado o índio aqui, antes de Macunaíma? Lá no quinhentismo, quando o Brasil foi descoberto, que vocês viram o ano passado na Carta de Achamento do Brasil, e nos deparamos com o índio no romantismo. E agora o índio volta em 1922, no século XX, com a primeira fase modernista. Tá? Então, a literatura sempre andando, caminhando junto com a história. E aqui, então, nós vamos ter algumas características importantes das obras. Outra coisa que eu acho importante ressaltar com vocês é... Vou voltar lá novamente. Na primeira fase modernista, nós temos... Vou colocar aqui em cima. A poesia e a prosa. Tá? Mas quem aparece, quem mais se destaca são os poemas. Na segunda geração, nós vamos estudar separadamente a poesia
e a prosa, tá? São características distintas. Na primeira, a poesia e a prosa têm características parecidas, o coloquialismo, temas banais, temas do cotidiano, aspectos culturais brasileiros. Aqui vai ser separado. Poesia é uma coisa, tem uma característica, prosa tem outra. E eu vou chamar a atenção de vocês para, na poesia, nós temos o autor mais cobrado em edições anteriores do Enem, que é o Carlos Drummond de Andrade. Tá? Então, fiquem atentos. Para quem for prestar UFO este ano, nós temos a Rosa do Povo, que é uma coletânea de poemas do Carlos Drummond de Andrade. Com sugestão, eu acho que vocês não devem ficar lendo os poemas de Carlos Drummond de Andrade para fazer prova. Mas eu sugiro que vocês estudem a fundo o autor, percebam as características, o jeito de escrita, o tipo de linguagem, o tipo de formalidade do poema, porque aí vai te favorecer a interpretar o poema. Para quem tem interesse de UFO, a lista da UFO geralmente dura 2 anos. Se eles mantiverem essa perspectiva, Rosa do Povo cai o ano que vem novamente. Tá? Então vamos focar no Carlos Drummond agora. Oi? Essa Rosa do Povo que vai cair na UFO, ela está em alguma geração modernista? Tá, nessa segunda, é onde eu tô começando agora. Ah, na segunda mesmo. Na segunda mesmo. Nesse aqui, ó, para ser mais específica, é aqui, ó, Luiz. Na poesia da segunda geração, com Carlos Drummond de Andrade. Tá? O livro é de poesia. Só falta aí para me ler. O livro é de poesia. Só que você vai ler algumas poesias que são extensas. Você vai perceber isso. Quando você estuda o autor, você vai conseguir entender melhor. Porque poesia, você não vai decorar as poesias. Você concorda que eles têm que ter o trecho da poesia na prova? Você vai ler de novo na hora da prova? Então, agora, quando você estuda o Carlos Drummond, a época que ele está inserido, o que ele procura atingir lá, vai ficar muito mais fácil para a sua interpretação. Tá? É esse ponto que eu estou chamando a atenção de vocês agora. Foquem nessa segunda fase, que ela destaca-se mais em provas externas do que a primeira fase. E até mesmo do que a terceira, tá? Foco nessa segunda fase. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. E essa contextualização histórica... Alguém me chamou? E essa contextualização histórica, ela vai aparecer nos poemas de Carlos Drummond de Andrade. A questão da Segunda Guerra, de bombas atômicas, a destruição, isso ainda Carlos Drummond coloca, tá? Hiroshima, vai aparecer em algumas questões. Então, vamos lá, vamos entender as obras da segunda geração para nós entendermos posteriormente essa interpretação. Uma característica que perdura é a questão da coloquialidade, tá? A linguagem ainda vai ser muito acessível. A literatura, ela já se tornou popular, ela já se tornou acessível a todos. E isso ela vai perdurar. Não vão agora dificultar a ponto de afastar o público-alvo, tá? A literatura, então, ela continua com essa linguagem coloquial. Verso livre. Aqui vai ser interessante, porque nós vamos ter a questão da variação linguística. O Brasil é um só dividido em vários Brasis, entre aspas. E esses vários Brasis possuem tipos de falar, possuem linguagens diferentes. Vocês já estudaram as variações linguísticas, né? Variação regional, variação etária. E esse tipo de variedade linguística também vão aparecer nas obras, já que procura retratar o Brasil, tá? O Brasil de todos os povos, o Brasil do simples, o Brasil da feijoada, o Brasil do violão, o Brasil dos amigos, o Brasil do dia a dia, o Brasil do coloquial. Poemas metalinguísticos. O que é a metalinguagem? É o código se volta sobre o próprio código. Exatamente. Então, uma coisa fala dela mesma. Isso. Um texto que fala dele mesmo. Carlos Drummond criando um poema, ensinando a se fazer poemas. Tá? Os textos metalinguísticos.
Na verdade, essa metalinguagem ela vai ser mais forte ainda na terceira fase com João Cabral de Melo Neto. Mas, a princípio, nós vamos começar sutilmente com a metalinguagem. Existencialismo versus o político, porque nós vamos retratar algumas questões da Segunda Guerra, a questões aqui no Brasil da modificação, né? Daqui a pouco nós vamos ter a construção de Brasília, que é 1950, então daqui a pouco a gente já está mudando. Então as questões políticas se tornam mais presentes na vida das pessoas. Aí vai surgir algo novo aqui para nós. Realidade psíquica ou social. Nós vamos começar com uma nova vertente na prosa chamada intimismo. O intimismo, quem vai explodir na terceira fase, para vocês entenderem, é Clarice Lispector. Porque a poesia dela é voltada para o íntimo, para o interior, para o pensamento, para o psíquico. Qual é o meu papel no mundo? Para análise individual. Então, aqui nós vamos começar com essa realidade psíquica para, posteriormente, ela explodir na terceira fase. Tá? Há ainda alguns materiais de estudo que colocam a Clarice Lispector nessa fase, não na terceira, tá? Mas o Bernoulli trouxe na terceira, nós vamos estudar na terceira. Na verdade, ela perdura mais na terceira, porque essa perspectiva psicológica ela é muito forte de Clarice, né? Todas as obras dela estão voltadas a isso. Aqui, muitas vezes a poesia espiritualizada, a questão da própria religiosidade mesmo, tá? Algumas questões religiosas vão aparecer. E a parte, principalmente na prosa, realidade brasileira, tá? A realidade brasileira vai ser apresentada na prosa. Qual realidade? Aqui tem um outro ponto que nós vamos conseguir fazer uma intertextualidade muito presente com a contemporaneidade. Nas provas vocês veem que eu gosto de colocar música atual para vocês perceberem qual período. Aqui tem uma prova concreta. Olha só, qual que é a perspectiva da realidade brasileira? A realidade de quem mora no interior, de quem passa fome, de quem vive com a seca, de quem procura aspectos para conseguir vida, sobrevivência. A realidade de moradores de rua, a realidade de quem vive sobre violência. Então, a realidade brasileira aqui, ela vai ser presente, olha só, recentes crises sociais e inquietações da implantação do Estado novo do governo de Vargas da Primeira Guerra Mundial. Então, aqui nós vamos apresentar a realidade brasileira. Quando eu digo a realidade brasileira, vai focar um pouquinho na questão de mostrar a atualidade. É parecido com a realidade de Machado de Assis? Essa questão da realidade brasileira? Eu acho que não, né? Não é. Machado de Assis foca na burguesia. Burguesia do Rio de Janeiro. Agora nós vamos focar para os menos favorecidos. Os meninos de rua, que são os capitães da areia. O trabalho escravo, já que a abolição da escravatura aconteceu há mais de 100 anos. Então, vai focar para um outro ponto da realidade brasileira. E aí eu pergunto a vocês, o que de obra contemporânea, eu falo contemporânea em 1990, começo de 2000, nós temos de realidade brasileira? Quem aí já ouviu falar, tenho certeza que vocês já devem ter assistido, Tropa de Elite, como é que chama? Oh, meu Deus, um que virou até série da Globo, Cidade de Deus. Já ouviram, ou já leram, ou já assistiram? Não? Já viu o quê? Cidade de Deus? Ah, eu não. Nem ouviu falar? Filme. Nós vamos apresentar agora a realidade brasileira dos menos favorecidos. Tem um filme que uma vez foi indicado ao Oscar brasileiro, Central do Brasil, que é uma personagem central, era Fernanda Montenegro,
ela era alfabetizada, ela redigia cartas para as pessoas analfabetas. Não ouviram falar desse? Ele é mais antigo. Depois vocês procuram saber sobre a Central do Brasil. Então, são obras contemporâneas, final da década de 90, por aí, que ainda retratam essa realidade brasileira. Olha só, o pontapé inicial foi lá em 1930 e ainda perdurou essa característica. Então, vamos às obras. Vamos falar primeiro da prosa. Aqui nós temos algumas figuras importantes na nossa prosa, e a prosa vai dividir em 3 tendências. Eu gostaria que vocês anotassem por quê. O Bernoulli, a apostila, trouxe 2 tendências, tá? Mas eu trouxe mais uma, porque em muitos livros eu já percebi essa outra tendência, só para vocês terem um olhar diferente. Então, a prosa vai dividir em 3 formas de escrita. A primeira delas é regionalista. Então, agora nós vamos olhar para o regionalismo. O regionalismo que surgiu lá no romantismo e foi esquecido pelo realismo. E foi abandonado também pela primeira fase modernista. O regionalismo nós tínhamos lá no romantismo, com José de Alencar. E agora ele volta na prosa da segunda fase modernista. Só que lá no romantismo, a personagem Tio, que é a principal obra regionalista de José de Alencar, ela é romantizada, ela ajuda os outros, ela vive no interior, e aqui vai mostrar um pouco mais se aproximar da realidade. Então, a fome, a miséria, a seca, a falta de água, a falta de saneamento básico, tudo isso vai ser apresentado aqui, tá? Nós temos, então, os 4 principais autores regionalistas. Esse aqui, o primeiro de cima, alguém conhece? Foi o último deles a morrer. Não? Esse aqui é famoso. Teve várias obras adaptadas para a televisão. Jorge Amado. Gabriela Cravo e Canela, Tieta do Agreste. Já ouviram falar? De Jorge Amado? Não? Jorge Amado. Jorge Amado eu já ouvi falar. Ah, já ouviu falar? É esse aqui, é o Jorge Amado. Faleceu. Ele tem pouco tempo, deve ter uns 15 anos que ele faleceu. Aqui ao lado de Jorge Amado, nós temos José Lins do Rego, que vai tratar a questão do trabalho menor, questão da cana-de-açúcar, dos trabalhadores escravos, pós-escravidão. Raquel de Queiroz, que teve a sua principal obra escrita com 20 anos, trata da seca de 1915, a sua obra chama-se O 15. E Graciliano Ramos, tão famoso, né? Fabiano e sua família, nós vamos conversar um pouquinho sobre Vidas Secas, que são as obras principais. Olha as obras. Menino de Engenho, de José Lins do Rego, Fogo Morto, Vidas Secas e o 15. E aqui eu não coloquei, Vidas Secas eu não coloquei foi Jorge Amado, né? O Capitães da Areia. Capitães da Areia eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Porque é uma obra que vai ajudar muito na questão da argumentação da redação também. Ele tem muitos aspectos a serem trabalhados que podem cair em redação, que seria uma ótima argumentação ou uma ótima introdução no texto dissertativo. Essa vertente urbana, eu vou enviar o slide para vocês, mas prestem atenção, por favor, no que eu estou dizendo agora, não está apresentada na apostila de vocês. Eles encaixam o Érico Veríssimo na próxima, na intimista, tá? Mas Érico Veríssimo, ele tem essa vertente intimista, mas focado nas grandes cidades. Então, eu quero que vocês prestem atenção disso. A temática urbana, a questão o homem da cidade, o homem e o meio em que vive. Vocês já ouviram isso aqui? Onde que nós trabalhamos o homem e o meio em que vive? Vocês leram uma obra, por sinal. Conversa comigo.
Estou aqui, Maria Lúcia. E aí? E aí, Daniel, o homem e o meio em que vive, lembra? Pode perguntar de novo? Tá passando um avião aqui, eu não ouvi. Passou por aqui também. O homem e o meio em que vive. Onde que nós já ouvimos isso antes? Sei não. Não. Naturalismo? Naturalismo, tá? O cortiço, lembra? O ser humano é fruto do ambiente em que vive, é o estudo das relações do homem e do ambiente em que ele vive, tá? Então, Érico Veríssimo, Clarissa, vocês já leram? Clarissa, vocês não leram no 9º ano? Eu nem sei a última vez que a gente leu o livro na escola, tipo, sem ser esse ano, Maria Lúcia, mas não lemos, não. Não. Clarissa é uma obra leve, é tão bonitinha, Clarissa, ela sai do interior, ela vai para a capital, né, estudar, muito nova. Claro que posteriormente ela terá alguns problemas, né, questão da gravidez, do envolvimento. E aqui, Ana Terra, que é ótimo de leitura. Ana Terra é uma obra um pouco mais pesada, porque Clarice é uma obra mais leve. Ana Terra é um pouco mais pesado, assim. E O Tempo e o Vento, que é uma das principais obras de Érico Veríssimo, tá? Lembrando que Érico Veríssimo pertence também à estética intimista. Outra coisa, gente, eu vou explicar, mas nas próximas aulas nós vamos falar somente de obras. Eu quero que vocês tenham conhecimento de algumas obras, a fim de favorecer a argumentação e a fim de ampliar essa ideia da segunda fase modernista, tá? Já que ela tem a sua exímia importância. Opa! E a última estética intimista. Baseado na psicanálise de Freud, né, a estética intimista vai focar no interior, o meu eu interior, no psíquico. Essa característica ela vai surgir agora, mas como eu disse, ela vai ter força total com Clarice Lispector posteriormente. Ela vai aparecer também na poesia com Cecília Meirelles. Olha quem nós vamos estudar agora, todos conhecidos de vocês. Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, quem mais que vocês conhecem? Carlos Drummond de Andrade, já devem ter ouvido falar. Então, são autores conhecidos, principalmente na poesia, né? Aqui nós estamos estudando a prosa. Mas essa estética intimista, ela vai perdurar até posteriormente com os teatros atuais, em Nelson Rodrigues, quando nós tratarmos dessa estética intimista. Nós temos uma doença que é o mal do século, que é a depressão, que é o estudo excessivo desse íntimo, desse eu interior. Então, esses problemas... Vocês conhecem Clarice Lispector fisicamente? Já ouviram a voz de Clarice Lispector? Eu já vi a foto. Só a foto. Já ouviram a voz? Já viram Clarice Lispector falando? Não? Vou mostrar para vocês, então. Eu tenho um trecho de uma entrevista, da última entrevista que ela deu em vida, pouco tempo antes dela morrer. Ela é extremamente depressiva. Fisicamente, você escuta Clarice Lispector falando, dá vontade de você sentar e chorar. Por quê? Ela estuda muito o eu interior, ela analisa muito o seu papel no mundo. E aí ela consegue repassar. As obras dela, ela tem um poder, né, de trabalhar com as palavras muito atual, mesmo naquela época em que ela produziu. Né? Ela é extremamente atualizada, ela é extremamente à frente do seu tempo. Só que ela é extremamente intimista. Quando você está triste, você lê Clarice Lispector, cuidado, né? Então, esse mundo interior começa agora na segunda geração, com Dionélio Machado, Lúcio Cardoso e Cornélio Pena, mas ele vai ser bem mais forte com Clarice Lispector na terceira. Nós vamos trabalhar Clarice, A Hora da Estrela, que é uma obra dela super legal. Queria até que vocês lessem, que é uma obra, acho que de 80 páginas, 70 páginas, é uma gracinha. Eu gosto bastante. Tá. Tô lendo aqui. Gente, falta 1 minuto para cair a chamada. Eu vou desligar, aliás, menos de 1 minuto. Eu vou desligar para nós abrirmos o livro para a gente ver algumas questões dessa prosa da segunda fase modernista. Ok? Só 1 segundo, já chamo vocês.
Não deixem de voltar que eu não fiz a chamada, por favor.